Depois de um longo intervalo de mais de 30 anos sem lançar qualquer romance, em 1975, Raquel de Queiroz lança Dora Doralina, que inicia uma nova fase na obra da escritora cearense. Nessa fase também se seguiriam os romances Galo de Ouro, que é de 1986, e o seu último romance, Memorial de Maria Moura, em 1992. É importante você saber que, apesar de só ter sido publicado em volume em 1986, Galo de Ouro foi publicado em capítulos como folhetim em 1950 na revista O Cruzeiro. De qualquer forma, mesmo que se a gente considerar Galo de Ouro como de 1950, são 25 anos sem um novo romance, né? E aí a gente tem que conhecer um pouquinho a Raquel para entender esse longo hiato. A Raquel, ela costumava dizer que ela não era romancista, e sim jornalista. Em uma entrevista, ela chegou a declarar, abre aspas, eu não sou uma romancista nata. Os meus romances é que foram maneiras de eu exercitar meu ofício, o jornalismo. Fecha aspas. O jornalismo era o seu sustento e o seu dia a dia. De 1945 a 1975, ela escreveu a famosa última página da revista O Cruzeiro. Eram então crônicas semanais. Ao todo, ela produziu quase 3.000 crônicas, além de textos para outros jornais ali do Rio de Janeiro. Hoje, isso é importante que você saiba, se você estuda os gêneros literários, hoje nós consideramos a crônica como um gênero literário. Mas antigamente as pessoas o relacionavam apenas ao jornalismo, porque saía em veículos jornalísticos, tá? Mas toda a característica é de um gênero literário, a crônica. Assim, nosso vídeo de hoje é Dora Doralina, um dos romances mais marcantes da Raquel de Queiroz. Eu já peço que você deixe seu like, comente, se inscreva no canal, tudo isso que é tão importante para a gente divulgar um canal de literatura. Bem, então vamos lá, vamos à obra, né? A história de Dora Doralina é narrada em primeira pessoa pela própria protagonista. Como é que era o nome da protagonista? Ela chamava-se Maria das Dores. Ela havia recebido esse nome em homenagem à santa, né? Santa católica. Havia sido uma promessa que a mãe dela tinha feito ali no desespero, na hora do parto, achando que ia morrer. Então ela diz que se ela tivesse uma filha, ela colocaria o nome da santa Maria das Dores. Mas a protagonista detestava o seu nome e todos então a chamavam de Dora. Não é Dora, tá, gente? É Dora. Somente o seu pai, quando ainda era vivo e ela era muito criança, o seu pai a chamava de Doralina. Então perceba que ao usar os dois apelidos no título do livro, a autora ela está ligando a infância e o afeto do pai com a vida adulta e a falta do afeto, o afeto que a sua mãe nunca lhe deu. Por isso, Dora Doralina. A história é dividida em 3 partes, ou 3 fases.
que a Raquel de Queiroz vai chamar de livros. Então, o primeiro livro é o livro da Senhora, o segundo, o livro da Companhia, e o terceiro, o livro do Comandante. E esses 3 livros, ou 3 partes, ou 3 fases, vão reconstruir a trajetória de vida da Dora Doralina, tanto geograficamente, porque se passam em locais diferentes, como emocionalmente, que são 3 grandes momentos da sua vida. A primeira fase, então, que foi chamada de O Livro da Senhora, se passa no sertão do Ceará, que foi onde a protagonista nasceu e passou a infância. A história começa numa fazenda, uma fazenda chamada Soledade, no interior do Ceará. A família da Dora é a proprietária. Dora cresce então ali na fazenda sob a sombra dominadora da sua mãe, que ela não, depois de um determinado momento de vida, ela não chama mais de mãe, mas de senhora, como se a mãe fosse a sua patroa. A senhora, ela é uma viúva rígida, controladora, que administra então a fazenda, a família, os empregados com mão de ferro. A relação entre a senhora, a mãe, e a Dora, a filha, é cheia de silêncios, cheia de ressentimentos e só piora com o tempo. Para escapar então dessa sufocante autoridade materna, a Dora aceita se casar com Laurindo, um homem por quem ela não sente uma grande paixão. Só que o casamento não é libertador. O casamento se mostra um grande erro, porque o Laurindo ele é fraco e o casal continua morando então na casa da senhora. Quando Laurindo tem um fim ali misterioso que eu não vou contar, Dora decide que não pode mais continuar naquele ambiente. E sem chegar a romper definitivamente, sem falar com a mãe, ela simplesmente vai embora. Ela diz que ela vai embora, a mãe, claro, ela conta ali para a mãe, mas não fica anunciado que é um rompimento definitivo. A segunda fase, chamada O Livro da Companhia, é quando Dora participa de uma companhia de teatro ambulante, o que é, gente, completamente inesperado para aquela protagonista, já que na época em que se passa a história, ali nos anos 30 do século 20, uma mulher atriz era muito mal vista pela sociedade. E durante muitos anos foi assim, tá, gente? Durante décadas. E afinal, a gente não pode esquecer que a Dora era uma moça ingênua do interior. Quase sem querer, morando na pensão de uma conhecida de sua mãe em Fortaleza, a Dora conhece essa trupe de teatro, né? E ela se junta a essa trupe de teatro itinerante que está ali passando por Fortaleza e que também estava hospedada na mesma pensão que ela. A Dora vai substituir uma atriz que foi embora para o Rio de Janeiro de repente, não mais que de repente, e assim ela é meio para ajudar a companhia. Ela adota o nome artístico de Nelly Sorel e começa então a trabalhar como atriz. Ela vai fazer o papel sempre da menina ingênua e a trupe vai viajar pelo Nordeste. Nesse período de muitas descobertas, né? Imagina uma moça que saiu ali do interior do Ceará, super vigiada, então é um período de descoberta, de liberdade. Ela recebe o carinho do casal, que são os donos da companhia, que são os Brandini. E ela também amadurece bastante nesse período. Também é nessa fase que ela conhece o grande amor da sua vida, que é um comandante de um navio que eles pegam, um navio que vai correr o Rio São Francisco, chamado
esse comandante Asmodeu. Mas o nome era meio difícil, então todo mundo só o conhecia pela alcunha de O Comandante. Por fim, o último livro, então, vai se chamar O Livro do Comandante, em que a Dora e o comandante moram no Rio de Janeiro. É um período em que a Dora ela vive uma certa estabilidade e também, claro, ali uma paixão, né? Ela vive, parece que ali naquele momento, então, ela está feliz. Eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas acontece muita coisa diferente ao longo desses 3 livros ou 3 partes. E o final de Dora Doralina é surpreendente. O que você tem de saber é que a primeira fase se passa no Ceará, a segunda fase, então, é essa fase itinerante pelo Nordeste e a última fase no Rio de Janeiro. E apesar de serem fases bastante diferentes da vida da Nora, a história toda, se você for pensar o que essa história dessas 3 partes nos conta, essencialmente é uma história de emancipação feminina. Retrata a transformação de uma jovem ingênua, oprimida pelo matriarcado e pela rigidez materna, em uma mulher adulta, uma mulher dona do seu próprio destino, que descobre o mundo. Tá? Então é isso a essência do livro. O amor, a dor, né, que ela vai descobrindo e finalmente a sua própria força como ser humano, como mulher. Como a escritora, Dora ela sai do Ceará em busca de uma outra vida e acaba no Rio de Janeiro, cidade que a Raquel de Queiroz, que era cearense, viveu durante muitos anos. Tá? Então, isso é uma constante. A gente vê muita similaridade entre as protagonistas e a vida da Raquel de Queiroz. Quanto à linguagem, a escritora utiliza uma prosa limpa, direta, mas profundamente poética em sua simplicidade. A oralidade cearense, de termos cearenses, aparece, mas ela aparece de forma natural, sem aquele regionalismo caricato que a gente vê às vezes algum escritor acaba cometendo, né? Uma caricatura e não uma coisa natural. A escolha da narrativa entre retrospectiva, como uma memória, dá ao livro um tom de confissão e balanço de vida. Entretanto, a Dora, ela não se coloca como uma vítima. Ela assume as suas escolhas, assume seus erros e assume, claro, o seu destino. A protagonista, Dora Doralina, é uma personagem que descobre a sua força, muito parecida como costumam ser as protagonistas dos romances da Raquel de Queiroz. Né? Eu consigo até fazer uma linha, onde eu vou falar só sobre as personagens da Raquel, porque essa é uma marca importante da escritora cearense. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.